No Brasil, os profissionais liberais são considerados empresários? Aqui no Brasil, o legislador nos trouxe de forma expressa, no artigo 966, quem é considerado empresário e quem não é considerado empresário. E o artigo 966 diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção, circulação de bens e ou prestação de serviço. Então, o que nós temos que entender para ver quem é considerado empresário no Brasil? São essas atividades. E quando ele diz produção, quer dizer fabricação, industrialização. Ou seja, se eu for constituir uma fábrica, eu sou considerado empresário. A outra atividade que nós temos que ficar atento é no tocante à circulação de bens. A circulação de bens, o legislador quer dizer comercialização de bens, ou seja, constituir uma loja. E a última atividade considerada empresária aqui no Brasil são as prestações de serviços que não são intelectuais, como por exemplo, vou constituir uma construtora, uma lavanderia, uma oficina mecânica, uma transportadora. Todas essas prestações de serviços são consideradas empresárias. Por outro lado, o parágrafo único do artigo 966, ele vem de forma expressa dizendo quem não é considerado empresário. E ele diz o seguinte, não considera-se empresário quem exerce atividade intelectual, seja de natureza científica, literária ou artística, ainda que seja com concurso de auxiliares ou colaboradores. Veja, e quem é que no Brasil exerce profissão, atividade intelectual? São os médicos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, engenheiros, advogados, arquitetos, enfim. Essas pessoas são consideradas profissionais liberais. Eles exercem atividade intelectual. Porém, a pergunta é, eles são considerados empresários? Eles têm responsabilidades de empresário? Ou seja, veja que o legislador deixou claro no parágrafo único do artigo 966. Quem exerce atividade intelectual não é considerado empresário. Não tem responsabilidades e obrigações e tributações de empresários. Importante ressaltar que ambas as atividades são econômicas, ou seja, com fins lucrativos. Porém, uma é empresária e a outra é intelectual. Um é considerado empresário, o outro é considerado não empresário. Quem exerce atividade intelectual, que são os profissionais liberais. Veja que eles são regidos por legislações diferentes, com responsabilidades diferentes e com tributações diferentes. Um outro ponto importante é que ambas as sociedades, que sejam sociedades empresárias, aquelas constituídas pelos empresários, ou que sejam sociedades intelectuais, aquelas constituídas por profissionais liberais, pelos médicos, odontólogos, fisioterapeutas, engenheiros, etc. Ambas são consideradas pessoas jurídicas e têm o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, o CNPJ, que serve para fiscalização e tributação junto à Receita Federal. Então, cuidado! A confusão que se faz é que, por ser pessoa jurídica e por ter CNPJ, as pessoas acham que os profissionais liberais são considerados empresários. Não. O que define se é empresário ou não empresário é a atividade desenvolvida, se é atividade empresarial ou atividade intelectual. Enfim, quem exerce atividade intelectual, que são os profissionais liberais, não são considerados empresários e têm responsabilidades, tributações e obrigações diferentes dos empresários.